Bom dia, graça e paz para você. Nós estamos na reta final, o antepenúltimo vídeo, na verdade o penúltimo vídeo, né? E já estamos encerrando aí a série sobre encontros no jardim. Então hoje nós vamos estar ministrando sobre a ressurreição. Como eu disse no vídeo anterior, a gente fez um apanhado, né? Desde o primeiro jardim, Éden, passamos pelo Getsemane, chegamos no local da crucificação e sepultamento de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o jardim da ressurreição. Você pode acompanhar fazendo a leitura comigo em Marcos, capítulo 16. Marcos 16 vai dizer assim: E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Vamos agora ao texto de João. Como eu disse para vocês, eu gosto muito do texto de João, e a palavra que me foi dada foi no texto de João. O texto de João é João capítulo 20. E a gente vai ler os primeiros versículos. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitassem dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Vamos parar aqui, que a gente vai analisando agora, verso por verso. Nós fizemos esse caminho, né? Do Getsemane até o julgamento diante do Sinédrio, o julgamento diante de Pilatos, a crucificação, e tiraram o corpo de Jesus, né? E colocaram nesse jardim, que é dentro da cidade, a 300 metros de onde Jesus havia sido crucificado, colocaram ele ali. Como nós vimos no outro vídeo, não houve tempo dele passar pelo processo, o corpo de Jesus não passou pelo processo que os judeus fazem de estar ali sendo ungido. Mas nós também vimos
que essa unção já havia sido feita por aquela adoradora, que nós lemos o texto, quando ela quebrou o vaso e todo o tempo ela estava ali em adoração, em prostração ao Senhor, ungindo a Jesus. E a gente chega então nesse momento onde o corpo é colocado lá, como eu disse também no outro vídeo, era início do Shabá, ou seja, estava próximo a começar o tempo onde os judeus não fazem nada, entram em um descanso, e por conta disso, José de Arimateia, quando pede o corpo a Pilatos e leva o corpo, ele deixa o corpo lá e eles só voltam a ter contato novamente quando chega no domingo, né? No primeiro dia da semana. Então, quando chega no primeiro dia da semana, depois que passou o Shabá, aqui no texto de João vai dizer que ainda era escuro. Maria Madalena vem para poder ver o corpo de Jesus. Mas por que ela queria ver? Ela não queria apenas observar o corpo, tocar o corpo. Ela queria fazer o procedimento que não havia sido feito. Para ela não havia sido feito. Por quê? Porque, na verdade, Jesus não tinha passado por esse processo. O corpo de Jesus não tinha passado por esse processo. Então, ela vai querer fazer aquilo que ela julga ser necessário fazer. E quando ela chega lá para poder verificar o corpo de Jesus, o texto então aqui vai dizer, né, que ela viu a pedra tinha sido retirada do sepulcro. E quando ela vê, ela correu e foi a Simão Pedro, o verso 3 do capítulo 20 de João. Ela vai até Simão Pedro e a João, o discípulo a quem Jesus amava, que é quem está relatando esse texto, e já fala, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Perceba que ela entra em um momento de desespero quando ela percebe que o corpo de Jesus não está mais ali. Então Pedro sai com os discípulos e vão até o sepulcro. Só que chegando lá, eles observam que realmente o corpo não está ali. E o tecido, né, o lençol que o corpo tinha sido então enrolado e deixado ali, ele diz que viu no chão os lençóis, mas ele não entra no local. O que ele faz? O verso 8 vai dizer assim: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabia a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Quando eles viram que o corpo de Jesus não estava mais ali, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles creram, mas eles voltaram para casa. Maria não. Maria, ela fica ali. E naquele lugar onde havia ocorrido o milagre, havia ocorrido o extraordinário, porque Jesus havia ressuscitado, ela começa a chorar. No lugar onde deveria haver gozo, onde deveria haver festa, Maria chora. O verso 11 vai dizer: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Ela estava tão angustiada, ela estava tão triste, ela estava tão decepcionada de que ela não poderia pegar o corpo e fazer o processo, né, de unção do corpo de Jesus, já que não havia tido tempo antes, que ela começa a chorar. Mas o lindo é que ela viu 2 anjos, verso 12, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde o corpo estava. Um à cabeceira e outro aos pés. E eles disseram a ela: mulher, por que choras? Sabe, existem momentos onde o extraordinário já aconteceu. Mas quando nós olhamos, nós estamos focados ainda no que aconteceu anteriormente. Perceba que o jardim do sepultamento
é o mesmo jardim aonde vai ocorrer a ressurreição. Só que são jardins distintos no sentido dos encontros. O jardim do sepultamento é o momento do encontro no jardim aonde algumas coisas precisam ser deixadas. Para nós, o jardim da ressurreição é o lugar aonde nós vamos encontrar. Aonde nós vamos encontrar o sobrenatural, aonde nós vamos encontrar o milagre, aonde nós vamos receber da graça. Mas naquele momento, Maria só estava com os olhos postos no fato de que o corpo não estava ali. E a morte, que era o encontro anterior, era a única coisa visível e marcante na memória e na mente de Maria. E quando os anjos perguntam, por que choras? Ela disse, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Talvez na mente de Maria, quem tivesse levado o corpo do Senhor teriam sido talvez os soldados, os governantes haviam arquitetado algo. E para ela era muito importante porque ela queria passar por aquele processo. Mas ela tendo dito isso, ela voltou-se para trás. Ou seja, ela tinha entrado no sepulcro. Lembrando que o sepulcro de antigamente era um buraco em uma rocha, uma pedra ou em alguma área montanhosa. Era um lugar onde geralmente era de pedra e aonde existiam espaços onde os corpos eram colocados. Quando os corpos se decompunham, eles retiravam os ossos e colocavam como no ossário, né? E a gente lê isso, por exemplo, nos textos sobre Moisés, quando Moisés fala que sobre a questão dos ossos. A gente vê isso em alguns textos sobre a questão do Egito, que ele fala para poder levar os ossos do local, né? Então, a gente retoma historicamente e percebe que eles faziam isso. E por isso ela estava ali dentro, olhando, não vendo, ela volta, ou seja, só que ela volta para trás, né? E ela sai do sepulcro. E quando ela sai do sepulcro, o texto no verso 14 diz assim, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Perceba, ela entrou, não achou o corpo, conversou com os anjos e ela sai. Quando ela sai, ela vê Jesus de pé, mas ela não sabe que é Jesus. E aí, me faz também perceber algo. Quando Maria entra e vê os anjos, isso quer dizer que os olhos de Maria já estavam acostumados a ver a manifestação dos anjos. Talvez quando Jesus estivesse, ela não se intimidou com a presença ali dos anjos. Ela não teve medo. Ela conversou com eles. E quando ela sai, que ela vê Jesus, ela na verdade diz para Jesus, né? Disse-lhe Jesus, primeiro Jesus fala com ela, mulher, por que choras? Quem buscais? Jesus faz a mesma pergunta para ela, por que você está chorando? Quem que você está buscando? Mas Jesus sabia por que ela chorava. Jesus sabia quem ela estava buscando. Mas Jesus quis ouvir de Maria aquilo que estava dentro do seu interior. Ela precisava colocar aquilo para ele. E ela, pensando que era, algumas versões vão dizer o hortelão, outras versões vão falar o jardineiro, ela então disse, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde pusestes e eu o levarei. Maria pensou que aquele homem que era Jesus, na verdade, era quem cuidava daquele jardim. Perceba que o jardim não era um lugar de sepulcro. Aquele jardim não. Como nós falamos no outro vídeo, os locais de sepultamento, os cemitérios, eles eram fora da cidade. Aquele local era um jardim. Só que naquele jardim existia um lugar preparado, como se fosse um jazigo, né? Aquilo ali era da família de José de Arimateia,
mas nunca tinha sido usado. Então aquela propriedade, ela era cuidada, ela era regada. Ela possivelmente era muito bonita, devia ter muitas flores, muitas árvores, porque Maria acha que aquela pessoa estava ali no domingo para cuidar do local. E ela fala: Senhor, se o Senhor sabe, me diz onde puseram o corpo. E ela está preocupada com o corpo de Jesus. E eu acho muito interessante, porque Jesus vai dizer assim para Maria: Maria. Ouça agora Jesus falar com você. Qual o seu nome? Talvez o seu nome seja Maria. Maria. Sulene. Lani. Ana. Enã. Alguns que eu vi que estão aí assistindo esse momento. Escuta o mestre te chamar nesse momento. Luciano. No caso, Maria, né? Era mulher. Por isso eu citei algumas mulheres. Mas quando ele fala Maria, pensa na mansidão da voz de Jesus, calmo e sereno, ressurreto diante de Maria, dizendo: Maria. Ela mais que depressa reconhece a voz do mestre. E ela vai dizer, ó, o verso 16. Ela volta e diz: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse para ela, verso 17, não me detenhas. E eu acho essa frase formidável. Quando ela fala, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para seus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e o que ele dissera. Por que Maria vai dizer, por que Jesus, melhor dizendo, vai dizer, não me detenhas? Quem era Maria? Maria Madalena era a mulher que havia sido liberta de muitos espíritos malignos. Deus havia dado a ela uma nova vida. Queridos, eu não sei se você já lidou com alguém que infelizmente está possuído de espíritos malignos. Alguém que é totalmente controlado na mente, na alma, no espírito. Pessoas que fazem coisas que são inimagináveis, que as pessoas conseguem a si próprios se prejudicarem, né? E aquela mulher tinha uma gratidão muito grande por Jesus. E ela passou o momento da crucificação o tempo todo aos pés da cruz, junto com a mãe de Jesus. E a Bíblia vai relatar que ela é a primeira a voltar, e ela chama os discípulos, e ela fica ali inconsolável. Mas quando ela ouve o mestre, eu imagino que quando Jesus fala para ela, não me detenhas, eu acredito que Maria já devia estar prostrada. Maria já devia estar chorando, mas o choro já não era mais de angústia e de tristeza. Talvez um choro de alegria, de gratidão, um choro de gozo. Você já chorou na presença do Senhor, não por tristeza, por orar e pedir alguma coisa, mas por você sentir a presença dEle, por você ver manifesta a presença dEle onde você está, por gratidão por quem você é, por você olhar para trás e ver quem você era e quem Jesus te transformou, em quem Jesus te transformou. Quem era a Poliana antes de ter um encontro com Jesus? Quem é a Poliana hoje? Porque apesar de ter nascido num lar cristão, apesar de ter pais que me orientaram, aos 8 anos de idade eu tomei a decisão. E eu falei, eu quero Jesus. Eu quero Ele para mim. E eu tomei essa decisão de me batizar. E a minha mãe não queria, porque ela queria saber se eu realmente era coisa de criança. Nessa época, minha prima também ia se batizar e ela talvez pensasse que eu estivesse sendo incentivada pela minha prima ou motivada a estar ali por causa dela. Mas ela percebeu que aquele entusiasmo
Voltamos aqui. Aquele entusiasmo inicial que eu demonstrei era, na verdade, um desejo real que eu estava manifestando. Eu tinha tomado essa decisão. E então ela me liberou. E eu consigo olhar para trás e ver aquela criança de 8 anos e ver hoje tudo que o Senhor tem me permitido experimentar. Será que você consegue olhar para você e ver quem você era antes de Jesus, quem você é com Jesus? O processo de crescimento, de libertação, de cura que você tem alcançado, a sua família. E aquela mulher, né? Ela, na verdade, ela reconstrói o ambiente ali com Jesus do Éden. Quando Jesus vinha na viração do dia e ele na intimidade se relacionava. Maria teve a oportunidade de ver o Mestre ressurreto naquele momento e ela vai se prostrar para adorá-lo. Ela vai querer prendê-lo ali, porque o Senhor não recusa, né? Um coração contrito e quebrantado, um coração de um adorador verdadeiro, um coração de alguém que se rende, que se entrega. Porque a adoração, uma vez perguntaram, adoração, muitas pessoas acham que é só ficar cantando. Realmente, adoração não é você cantar o tempo todo. Louvar é você exaltar o nome do Senhor, glorificá-lo com cânticos, com hinos, salmodiando, mas a adoração não. A adoração é uma prostração, é uma rendição, é a pessoa se entregar totalmente. A adoração, ela acaba também englobando, muitas das vezes, a prostração. Porque o verdadeiro adorador, ele não consegue ficar na mesma posição. Ele se entrega, ele se rende, vai aos pés. E eu imagino que quando Maria ouviu e reconheceu a voz do Mestre, ela se jogou aos pés de Jesus. Ela queria agarrar e ficar com Jesus ali. Ela queria adorar, ela queria mostrar para Jesus o quão grata ela era e o quão feliz ela estava. Mas Jesus fala para ela, não me detenhas. Ele ainda tinha algumas coisas a realizar. E ele não podia ficar detido ali só naquela adoração. É tão tremendo, né? O Mestre ter falado isso. E eu entrei direto em Maria, mas eu não mencionei que enquanto a sexta, o sábado e o domingo chegavam, Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele atuou de algumas formas espiritualmente. Eu vou abrir aqui Colossenses, texto de Colossenses, capítulo 2, Colossenses 2, versos 14 e 15. Eu quero voltar com você, porque o corpo foi colocado, né? Vocês lembram que eu falei sobre isso? E eu havia mencionado também sobre o escrito de dívida. E o texto que fala sobre isso é aqui, Colossenses 2, verso 14 e 15, que diz assim: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Por que eu quero voltar aqui? Porque eu quero falar, antes da gente encerrar, sobre o que é despojar. Enquanto Jesus estava ali, foi crucificado, e quando a palavra diz aqui que ele riscou o escrito de dívida, a cédula, né? E logo depois, a cédula naquele momento era a questão monetária,
mas também podia se referir a algo que você estava devendo a alguém. E depois ele diz que despojando os principados e potestades os expôs. O que é despojar? A Bíblia fala várias vezes sobre despojo de guerra, né? E eu estava ouvindo uma pessoa relatar sobre a pastora Naira, estava citando que ouviu uma professora uma vez na Aliança Francesa falando sobre como aconteceu a entrada de Hitler na França. E a população muito temerosamente observava que eles entravam e todos os que tinham sido aprisionados, os soldados que não haviam sido mortos, mas eles tinham sido presos, eles estavam sem as insígnias. O que seriam insígnias? Quem é militar deve saber que você ganha, né, as insígnias, que são aquelas... eu vou usar esse termo porque não é um termo muito comum, né? Mas são as insígnias que são colocadas aqui, são sinais que vão distinguir as fases, categorias daquelas pessoas, se eles são soldados, se eles são major, enfim. E é um atributo de poder, é um atributo de comando que vai identificá-los. Então, quem é da área, quem serviu, olha e sabe quem é tenente, quem é subtenente, quem é major. São as insígnias dele. E quando a Bíblia diz que despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, o Senhor está dizendo que ele tirou a autoridade que o homem havia dado lá no Éden ao pecar, ao transgredir, ao ouvir a serpente. Naquele momento, o poder e a autoridade, no sentido de atuar sobre o homem e na terra, deu liberdade aos espíritos malignos. Mas no momento da crucificação, para a ressurreição, o Senhor toma de volta e expõe eles publicamente. No mundo espiritual, eles já não mais triunfam, porque a soberania agora é de Cristo reinando. Cristo tem autoridade, porque ele venceu a morte. Então, ao ressuscitar, existe essa graça que nós recebemos. A outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre 1 Pedro 3,9. É um assunto bastante discutido, bastante complexo, mas é preciso que a gente cite. Existem várias teorias que eu digo assim, análises sobre o que na verdade esse texto quer dizer. Mas por que eu vou citá-lo? Porque é importante nós sabermos. 1 Pedro 3,9 vai dizer... 19. Antes, o 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Muitos dizem que eles eram espíritos caídos, né? E eu fiquei pensando sobre essa grandiosidade do que aconteceu no momento que Cristo foi crucificado até o momento que Cristo foi ressurreto, né? E existe um estudo, né, que diz que na verdade os espíritos que haviam caído e que haviam sido aprisionados naquele tempo, mas que estavam de certa forma, eles atuavam sobre o homem, eles haviam sido aprisionados ali, e naquele momento Jesus dizendo, né, Jesus se manifestando e agora agindo sobre eles. Então são coisas que acontecem na linha do tempo da ressurreição. E aí, logo que acontece a ressurreição e ele aparece, a primeira aparição, que vai ser a Maria, que nós acabamos de falar, acabamos de citar sobre tudo isso. E aí eu quero voltar com vocês ao texto de Gênesis. Vamos lá em Gênesis de novo. Gênesis 3, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui.
Gênesis 3, porque eu vou fechar essa ideia com vocês. Isso, Gênesis 3, Gênesis 2, versos 16 e 17. Então a gente está falando aí sobre o Jardim da Ressurreição, né? E aí no Jardim da Ressurreição, a gente precisa entender que existe todo o resgate, né? Então, para fechar aqui sobre a questão dos anjos caídos, eu até fiz uma análise aqui perguntando sobre uma pesquisa aqui perguntando se durante o período que Jesus andou na terra, ele expulsou demônios, ele curou enfermos. Maria, por exemplo, como eu disse, teve vários demônios expulsos, né? E esses demônios, de certa forma, eles estavam aprisionados, eles estavam impedidos de agir. E quando Jesus ressuscita, o poder de Jesus mais uma vez vai se manifestar. E quando eles vão, quando esse texto fala, né, que ele foi pregar aos espíritos caídos, eu acredito que o Senhor vai nesse momento nas regiões celestiais, ele age agora no mundo espiritual, agindo contra os espíritos que desde o começo, dos anjos caídos que estavam livres atuando, e ele vai agir nesse sentido. Aqui em Gênesis 2, versos 16 e 17, vai dizer assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vocês lembram que o Senhor não permitiu que o homem comesse da árvore ali para que ele não morresse. Agora não. Agora Jesus está vivo. Jesus está ressurreto. Depois de sua morte e que ele ressuscita e traz a vida, religar de novo o homem a Deus. É Jesus que é o sumo sacerdote que vai fazer religar, né? Ele vai atuar como o sumo sacerdote que vai religar o homem de volta a Deus. Então, queridos, nesse ambiente aí de adoração, nesse ambiente de encontro, é aonde vai ser reconstruído esse ambiente do Éden que havia se perdido. É o primeiro momento de restauração. Só que o que acontece? Depois que Jesus ressuscita e aparece para Maria, ele aparece também outras vezes para outros discípulos. Ele aparece aqui no texto de João 20, vamos continuar a ler, ele vai dizer que ele vai aparecer para Tomé. Só que Tomé, existe um ditado, né? Tem que ver para crer, tem que ser igual a Tomé. Tomé vai querer ver as marcas para poder acreditar que era Jesus. Outro momento, né, que é interessante a gente ver é quando ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús. Mas vamos ler aqui. João 20, 19. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Quando Maria vê Jesus ressurreto, percebam que Jesus fala para ela ir e contar aos discípulos. Só que os discípulos, eles estão extremamente amedrontados, extremamente preocupados com o que seria do futuro deles. Afinal de contas, eles andaram 3 anos com o Mestre, eles largaram tudo que eles tinham, a profissão, para poder seguir o Mestre. E agora? O que seria deles? O que eles deveriam fazer? Todos conheciam e sabiam dos passos dos discípulos com o Mestre. Então eles estavam de portas fechadas, com medo. E aí Jesus, sem respeitar a porta fechada, sem respeitar nada, porque ele se manifesta em espírito e ele diz: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E Jesus foi lá justamente
para poder liberar sobre eles o Espírito Santo. Porque a palavra diz que eu não vos deixarei órfãos, mas deixarei o Consolador, aquele que vos ensinará todas as coisas. Não é isso que a palavra diz? E aí o texto aqui vai dizer que, havendo dito isto, assoprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Quem acompanhou conosco o estudo sobre, na verdade não era sobre o Espírito Santo, mas nós falamos sobre o Espírito Santo com o Mike, e ele, muito didaticamente ensinando, ele estava falando, da mesma forma que Jesus lá no Éden sopra sobre o homem o fôlego de vida, Jesus, quando ressuscita, ele vem até os discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. E naquele momento, ele libera a presença do Espírito Santo sobre a terra, atuando dentro de cada um de nós. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiveres, lhes serão retidos. Interessante, porque a única coisa que Jesus vai falar depois que sopra o Espírito Santo é sobre perdão. O que Jesus veio fazendo o tempo todo, desde o momento do Getsemane? Na verdade, a gente pode ir lá para o Éden, né? Porque o Senhor perdoou o homem, mesmo o homem não tendo se arrependido. Como assim, Poliana? O Senhor, Deus tinha um plano, e esse plano não foi frustrado. Ele acreditou no homem. Ele acreditou que algo aconteceria, que ele iria resgatar, e esse homem iria entender, iria voltar, ia ser resgatado. O perdão de Deus independe de nós. O perdão dele está liberado. A questão é se nós temos acessado esse perdão. E a oração do Pai Nosso diz: perdoa os nossos pecados, assim como o Senhor nos tem perdoado. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados. Veja que a oração que Jesus ensinou não depende de Jesus nos perdoar. Depende de nós perdoarmos a quem nos ofende, para então nós recebermos o perdão do Pai. E quando ele sopra o Espírito Santo, ele vai dizer: aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiveres, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estiveram outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando mais uma vez as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Perceba, o que está fechado não é impedimento para Jesus. A porta fechada não impedia. E por que o texto faz questão de ressaltar que a porta estava fechada? Porque Jesus agora não tem nada que o impeça. A cruz não o conseguiu prender. Imagina uma porta. Ele se manifesta e diz: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, né? Do lado de Jesus. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: Senhor meu Deus e Deus meu, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Glória a Deus. Esses somos nós, os bem-aventurados que não vimos a Deus, mas estamos agora no jardim da ressurreição, crendo que Ele ressuscitou em carne, crendo que Ele já não tinha mais. Quando eu falo que Ele era Espírito, é porque mesmo ressuscitado em carne, Ele é Espírito e Ele não podia ser retido, porque Ele ressuscitou e como Deus não tinha nada que o impedia. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E, para finalizar, eu quero colocar aqui sobre os discípulos de Emaús, Lucas 24.
Lucas 24 vai dizer que Jesus começa a caminhar junto com 2 discípulos. Vamos lá para o texto. E diz assim, olha, ele ressuscitou, né? Se apareceu para Maria. Aí o texto vai dizer: e eram Maria e Joana e outras que estavam com as que diziam essas coisas aos apóstolos. E elas foram até os apóstolos contar que Jesus havia se manifestado, que elas tinham visto o Mestre. E as suas palavras lhe pareceram como devaneio, e não creram. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro, abaixou-se, viu os lençóis e retirou-se, admirando consigo. E aí vai dizer aqui: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si. Perdão, queridos, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu vou voltar ao texto Lucas 24, sobre a ressurreição. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, disse: por que buscais o vivente entre os mortos? Não estás aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando aqui ainda na Galileia. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras e voltaram ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria, Joana e Maria, mãe de Tiago, estas que com elas estavam, que diziam estas coisas aos apóstolos. E suas palavras lhe pareciam como devaneio, mas e não creram. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e abaixou, viu os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Nesse texto aqui de Lucas, vai falar que eles não creram, que o corpo não estava mais ali, que ele tinha ressuscitado. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, e o nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo que lhe havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Perceba, lá no jardim, lugar de ressurreição, Maria estava chorando. Aqui no caminho, enquanto eles caminhavam, a tristeza o abatia e os olhos deles estavam como fechados. Eles não reconheceram também o Mestre. E o Mestre disse: que palavras são essas que caminhando tocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que têm acontecido? Era como se ele falasse assim: você não é daqui não? Aonde você está vivendo? Você não está ciente do que está acontecendo? Que planeta você veio? E ele disse: quais? E ele disse: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E aí ele vai relatar, né, como se Jesus não soubesse, como se ele não tivesse participado. E aí ele vai dizer no 25: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí ele vai falar, né, com aqueles homens, até que então eles vão entender. Logo depois o texto vai dizer que Jesus vai aparecer aos 12, e então Jesus vai ascender aos céus, que vai dizer assim, 24:50. E levantou-os, e eis que sobre vós vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora até Betânia, e os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E aí, queridos, a gente chega ao final
desse processo, desse encontro que se dá no jardim, e por conta desse encontro no jardim, todas essas demais coisas podem acontecer nesse momento, né? Eu quero mais uma vez estar orando com vocês na compreensão de que a gente está vindo numa jornada do Éden, da queda, e a gente tem um encontro de oração, de entrega, de submissão à vontade do Pai no Getsêmani, e a gente passa pela via dolorosa até a cruz. Nisso ele passa por julgamento, por calúnia, o seu corpo é atingido, né? É sacrificado já ali, ele já recebe açoites, e quando ele chega na cruz, ele toma para si, como Cordeiro Santo Imaculado, todo o pecado da humanidade, como o justo, como o homem que não pecou. E naquele momento ele fala ao Pai: por que me desamparastes? Porque era necessário que ele comprasse ali, com preço de sangue ali, ele resgatasse a humanidade. O sacrifício então é consumado, o sangue que começou a escorrer no Getsêmani é totalmente derramado na cruz do Calvário e toca a terra para trazer cura sobre a terra. E a cura sobre a terra se dá no momento que ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vai começar a trazer as curas para aqueles que seguiam, para aqueles que acompanhavam, para Maria, para os discípulos, para os discípulos no caminho de Emaús, no momento da ceia. E então ele vai soprar o Espírito dele, de forma que o homem então passa a ter o Espírito Santo Consolador. E quando Jesus volta então para o Pai, e ele vai assentar nas regiões celestiais, à destra, à direita de Deus, continuando a ser o intercessor, o sumo sacerdote, e ele continua assentado à destra do Pai. Amém, queridos? Eu espero que você tenha sido alcançado, mais uma vez, por essa palavra, você tenha sido alcançada, e eu quero orar nesse momento, para que no Jardim da Ressurreição você encontre com Jesus, face a face, aquilo que era impossível, aquilo que não existe mais condições humanas. Não é o homem que vai fazer realmente por você nem por mim. Agora é só o milagre do Senhor. Mas Ele é poderoso para ressuscitar e trazer à existência aquilo que não existe. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque chegamos até aqui nessa jornada de encontros, aonde o Senhor tem nos conduzido a esse tempo de encontro contigo. E no momento que falamos sobre a tua ressurreição, que traz vida, Senhor, para nós e nos garante a vida eterna em ti, que nos garante o resgate, Senhor, de que os nossos corpos mortais, eles um dia vão ser desfeitos, mas o nosso espírito vai estar religado contigo, Senhor. Obrigada, Pai, muito obrigada, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada pela cura liberada através da tua ressurreição. Obrigada pelo envio do teu Espírito sobre nós. Obrigada porque temos o Consolador. Temos aquele que ensina-nos todas as coisas. Eu te dou ações de graça e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe mais uma vez sua vida e sua casa.